A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no mais um propósito, né, de oração e jejum, como nós vemos falando, né, a respeito do propósito de oração e jejum de Isaías 45, né, já se aproxima agora de um novo dia, né, já começa-se um novo dia, e em nome do Senhor Jesus, esse propósito de Isaías 45 é para que você tenha um novo dia, de verdade. É para que nós sejamos um novo dia na presença de Deus. Então, a gente fica assim um pouco aborrecido, porque a gente convoca, né, os nossos irmãos em Cristo, a gente convoca a igreja do Senhor para estarmos unidos numa só fé, num só Espírito. E a gente vê que muitos irmãos se acovardam. A gente vê que muitos irmãos, quando chega na sexta-feira, parece que muitos até correm da gente, né, na rede social, porque sabe que nós vamos falar do jejum, sabe que nós vamos falar, né, de uma madrugada de sacrifício, de uma madrugada de entrega, de adoração, e muitos não querem isso, muitos não querem, né, adorar o Senhor, né, com as suas ofertas de adoração, de sacrifício, né? Mas eu preciso falar isso, irmãos, que muitos ficam depois desesperados, depois que passa sexta-feira, né, ao qual nós convocamos para o jejum coletivo, e muitos não vêm. Depois que passa essa sexta-feira, muitos estão aí atribulados, né? O diabo atribulando muitos irmãos, o diabo entrando no casamento, o diabo entrando na família, Satanás destruindo, né? Fazendo muitas coisas. Mas por quê? Porque a igreja, muitas das vezes, primeiro, a igreja está dividida. Segundo, a igreja está dormindo, né? Um sono profundo. Então, às vezes, muitos cristãos reclamando, né? Outros, uns pensando em sumir, outros pensando em abandonar a fé, né? Outros não falam isso, mas acabam caindo em tentação. A gente vê, né, nas redes sociais o cristianismo, como ele tem sido vulgarizado, irmãos, como tem sido banalizado o cristianismo, né? A gente vê tanto de cristão, né? Cristão em geral, que se dizem cristãos, irmãos, né? Que muitas das vezes eles se satisfazem mais em postar a sua própria pessoa, o seu próprio ego, né? Em postar as suas próprias ideias, né? Em mostrar para o mundo que não somos tão diferentes assim. Não, irmãos, isso não é um cristianismo. Não, o cristianismo é aquele onde Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, né, muitos cristãos, né, têm medo de declarar ser cristão de verdade, né, de protestar, de sermos protestantes, né, de protestar o pecado, de protestar aquilo que está errado, porque muitos cristãos não querem ser rejeitados pelo mundo, né? Muitos cristãos não querem passar pelo sacrifício da cruz, muitos cristãos não querem sacrificar-se, negar-se a si mesmo, né? Mas o Senhor Jesus disse que aquele que se tornar amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, e aquele que tornar-se amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Não tem como sermos cristãos e conciliarmos as duas coisas. Temos que escolher uma das duas, né? Ficar entre as duas também não tem jeito, né? Como se diz aquele ditado, né? Em cima do muro. Ou então aquele ditado que se diz: o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Não, temos que tomar uma decisão mais rígida, né? Ou seja, de repente até mais radical diante de Deus. Temos que assumir a nossa posição de cristãos verdadeiros. Então eu fico aborrecida, irmãos, porque quando a gente chama para um jejum coletivo, já está falando tudo. Jejum coletivo não significa você ser da minha mesma denominação, não significa você ser mesmo da minha placa denominal, irmão. Não significa você congregar comigo apenas, porque nós não estamos falando de um Deus estranho. Nós não estamos falando de outra palavra, nós estamos falando da palavra
por quê? Muitos cristãos têm sido derrotados. É porque não há unidade no cristianismo. Muitos pregadores, eu vou ter que dizer isso aqui, muitos pregadores dividiram as igrejas, dividiram o cristianismo. Não podemos fazer isso. Porque quando Jesus estava pregando, que os discípulos de João começaram a deixar João para seguir Jesus, e muitos começaram a dizer: Senhor, vimos os discípulos de João, eles também estavam pregando. E Jesus disse: não, deixam eles pregarem, deixa eles, aqueles que não é contra mim, é por mim. Mas Jesus também disse que aquele que não comigo não ajunta, espalha. Então que não seja você, irmão, a espalhar a obra de Deus, que não seja você, irmão, a dividir o reino de Deus, né? Que nós possamos unificar a nossa fé. Esse propósito de Isaías 45 é um propósito muito profundo. É um propósito em que Deus pode entrar em providência em nossas vidas, endireitando os caminhos tortuosos. Né? Será que você não está precisando que Deus venha endireitar os seus caminhos tortuosos? Será que você não está precisando que Deus venha entrar para destruir as trancas de ferro na sua vida, irmão, irmã? Só porque você é um pastor, só porque você é um pregador, um evangelista, um presbítero, ou você tem um título, você não pode unificar-se na fé na igreja do Senhor Jesus? Você não pode fazer parte de um jejum coletivo? Que soberba é essa? Que presunção é essa? Será, irmãos, que nós estamos verdadeiramente agradando a Deus? Será? Porque se fosse você, irmão, que tivesse levantado esse propósito de oração e de jejum, se eu visse que era um propósito para abençoar as nossas vidas, a nossa nação, eu estaria contigo. Eu estaria contigo em oração e em jejum. E estou prontificada a estar com qualquer irmão, seja lá de qual ministério for, qualquer irmão que se coloque na brecha, qualquer irmão que se levante para ver a nossa nação ser liberta, qualquer irmão que se levante para ver a nossa nação ser regenerada, eu estou contigo, irmãos, independente da placa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e que Deus abençoe a todos grandiosamente. Amém. A paz para você que é da paz. Amém. E eu vou comentar aqui nesse momento o que eu falei através das redes sociais, que esse jejum, você pergunta assim: pastor, esse jejum, o senhor vai fazer jejum por todos? Sim, por todos aqueles que estão conosco no propósito. Pastor, mas tem pessoas que não sabem. Esses que não sabem está 100% incluído no propósito, porque não sabem. Pastor, eu sei que vocês estão no propósito, mas eu não vou fazer. Depende do motivo. De repente você não pode fazer porque você está doente ou por algum motivo grave. Agora, se você não vai fazer porque você não quer, você me desculpe, eu não vou lhe incluir, porque você vai fazer porque não quer. Eu repito, se você não vai fazer por algum motivo grave, vou incluir você, nós vamos incluir você no jejum. Mas se você não vai fazer porque você não fica sem dormir, porque você não fica sem comer, então, infelizmente, eu falo para você, eu não posso incluir você. Por quê, pastor? Porque eu vou estar correndo atrás do vento. Eu vou estar tentando abraçar o vento e não vou conseguir. Que Deus abençoe você grandiosamente. Daqui a alguns minutos nós vamos sair para a rua. Mas já são mais ou menos meia-noite e meia, mais ou menos, aproximadamente, né? E nós vamos sair daqui a pouco, nós vamos para a rua. Por quê? Porque não se guerreia dentro de casa. Não se guerreia sentado. Se guerreia no campo de batalha. Eu quero te saudar mais uma vez a paz para todos que nos assistem nessa noite, nessa madrugada, nesse dia, nessa manhã ou nessa tarde. Nós não sabemos que hora você está assistindo este vídeo.
Mas uma coisa eu tenho certeza: se você se colocar em posição de um cristão, pastor, eu não conheço o Evangelho, então passe a nos assistir através do YouTube, através do Facebook, do Twitch. Esse vídeo ele vai para o YouTube, vai para o Google, ele vai para o Twitch e vai para o Facebook. Você pode nos acompanhar através das redes sociais. Redes sociais você tem que saber usar. E Jesus, ele levantou, se não foi Jesus que levantou as redes sociais, mas muitos estão usando para ganhar almas. É o que nós estamos fazendo. Aqui, Isaías 45, a Bíblia diz: o Ciro, o libertador de Israel. Por que o Ciro, o libertador de Israel? Isaías 45. É porque Deus levanta o Ciro. Ciro, nessa palavra, quer dizer um homem que não tem um título. Ele não é apóstolo, ele não é profeta, ele não é um pregador. Ele apenas, Deus levantar ele, eu acredito, nós acreditamos, porque faltava homens de Deus suficiente para encarar a verdade como ela é. Porque essa palavra do Ciro não é para qualquer um. É para aqueles que querem realmente fazer a obra e a vontade de Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus ele faz. Então Isaías 45 diz assim: Ciro, o libertador. O que é libertador? É que liberta, é que leva os algemados a ser livre, os cativos em liberdade. Eu falo para vocês aqui nessa madrugada, nesse momento que você está assistindo, nós vivemos um tempo que 95% da humanidade ainda está preso em cativo. Pastor, por que o senhor tem tanta certeza? É só você visitar cada uma igreja? É só você visitar cada uma denominação? É só você olhar como está o mundo lá fora, que você vai ver que o Evangelho de Jesus precisa de um Ciro libertador. E esse Ciro libertador é pessoas que não estão na mídia, é pessoas que não têm nome, como Jesus não tinha mídia. Pastor, mas naquele tempo ninguém tinha mídia. Sim, mas tinha alguém para divulgar. Herodes, Pilatos, Caifás e muitos sacerdotes, reis, tinham os seus office boys, que servia, que levava correspondência, como é mesmo? Os fariseus, os escribas, intérprete da lei. Jesus não, Jesus ele tinha apenas a presença de Deus, que já é suficiente para ganhar muita almas. E depois ele escolheu 12 discípulos e foi multiplicando aos poucos, chegou 70, e hoje estamos numa nação que se diz de 50 milhões de evangélicos, que infelizmente não tem surgido efeito como Jesus ele nos manda. Diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações, ante a sua face, e para descigir os lombos dos reis, ou seja, para fazer com que os reis arrogantes e prepotentes venham mostrar a nudez. O que é a nudez? É a vergonha, é a fraqueza deles, é o ponto fraco deles. Ou seja, Deus ele levanta homens e mulheres ungidas para falar a verdade aos reis. Tem gente que tem medo de falar para os empresários a verdade, tem gente que tem medo de pregar a verdade para um político forte. Mas o Ciro, Deus levanta para descingir os reis. Aleluia. E para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Versículo 2:
eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Olha, irmãos, o que Deus faz na vida do Ciro. Ciro tem que ter humildade. Ele tem que fazer tudo isto, ou melhor, Deus tem que fazer tudo isso através de um pregador, de um homem de Deus chamado Ciro. Amém. Para pôr em liberdade os cativos. Aqui no versículo 4 diz assim, ó: dar-te-ei os tesouros escondidos. Irmãos, tem muito tesouro escondido por aí, que devia estar nas mãos do povo de Deus. Verdade. Mas pastor, mas por que não está? Porque muitos que se dizem ser de Deus não têm coragem, que muitos têm, de enfrentar e até de honrar os seus deuses, né? Verdade. Tem pessoas, o maçom, ele honra o seu Deus, com D minúsculo. A Papa disse que uma hora dessas eles estão... Uma hora dessa, na sexta-feira, eles estão reunidos, eles colocam uma imagem de Cristo, que graças a Deus não é o nosso Cristo, e cospe na face da imagem do Cristo dele aqui. Na verdade, estão cuspindo na face do próprio Deus dele, né? Porque o meu Deus não é Deus de gesso, né? Não é Deus de metal. Nosso Deus é incomparável. Amém. E eles são corajosos. O católico também, viu? Eles honram o Deus deles lá, a Aparecida, né? Prova disso é que quando eu entro no Twitch, tem pessoas que falam coisa que eu não vou nem falar aqui para você, para defender a Aparecida, que eles dizem que é a Santa Mãe de Deus, que já é uma blasfêmia, né? Jesus ainda teve mãe, na pessoa de Jesus, Jesus homem. Agora Deus, ele não tem pai, não tem mãe, não tem criador. Deus é o único que não é criatura ou criado. Ele é criador, ele é eterno, ele é incomparável. Amém. Viu? Então, Ciro, voltando à palavra, ele é chamado para falar a verdade. O Ciro não tem medo de perder um dizimista. O Ciro não tem medo de perder um membro forte. Não, vamos pregar com cautela, porque senão fulano vai sair da igreja e vai parar de devolver o dízimo. Não. Aprenda uma coisa. É melhor você agradar a Deus do que o homem. A Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. E aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Você prefere o quê? Ser amigo de Deus ou amigo do mundo? O Ciro, ele veio para que Deus possa usar ele e quebrar trancas de ferro. Amém. Né? Botar as pessoas em liberdade. Você sabia que a nação ela está escravizada porque ainda não surgiu um Ciro ou vários Círios que possa distingir os lombos dos reis? Quem é os reis? Tem uns, né? Estão escondidos como nós, né? Não tem nem nós, quando né? eles vêm à Deixa os outros falar de nós. Quando eles vêm à tona, muitos não dão também crédito. Não dão né? crédito, né? Nós não somos os únicos Círios, né? É verdade, tem vários. Somos um dos remanescentes. Tem muitos remanescentes de Deus que estão escondidos ainda. Tem né? vários Círios. E outra coisa, quando o Círio vai lá pegar as pessoas, eles descrêem. Eles descrêem. Eles não acreditam no Círio. Se você... Não, deixa eu falar para vocês aqui. Você tem que ler o Velho Testamento. Mas passa a ler sobre o ministério de Jesus. Jesus estava pregando, eu vou sair um pouquinho dessa palavra aqui. Jesus estava pregando a multidão atrás de milagres. Atrás de milagres. Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes e entrou no barco e foi para a margem do rio. A multidão saiu por terra à procura de Jesus. Quando Jesus chegou na outra margem, quem estava lá? A multidão. Atrás, sabe de quê? Não é da presença de Deus, não. Atrás do pão e do peixe. Do pão. Jesus disse: ó, vós me procura pelo pão que perece, não pelo pão que permanece. Você está cheio de pessoas assim. E o culpado disso não é o povo.
O povo são mais uma vítima do engano. O povo é mais uma vítima de pregações mal interpretadas, mal pregadas. O problema é quem vai pregar e vai traduzir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela pode ser uma espada para você, mas ela pode ser um isopor também. Verdade. Ela pode ser uma espada bem afiada, pode ser um isopor. Por quê, pastor? Depende da maneira que você aprende ela. Se você aprende ela como uma espada, ela é uma espada de dois gumes, como está na Bíblia. Ela corta. O pecado. Ela corta o pecado, ela corta a enfermidade, o problema familiar. Não vou negar isso para você. Mas primeiramente ele corta o pecado. Irmão, o segredo é você fugir do pecado. Só que da maneira que nós aprendemos, ela pode ser um isopor também. Lá no livro de Coríntios, está escrito que cada um edifica Jesus como quer. Um edifica como ouro, como prata, como madeira, como pedra, como feno. O que é feno? Feno, para quem não sabe, é um cisco que você só vê ele quando tem uma sombra do sol. Olha como Jesus é edificado na vida de muitos. Como nada. Como feno. Feno é uma coisa que você só vê. Aqui nós estamos agora, tem feno. Aqui tem feno agora, mas nós não podemos ver. Porque ele só vê através da luz do sol. Então a Bíblia diz lá em Coríntios, se eu não me engano é Coríntios, que uns edificam Jesus como ouro, como prata, como pedra preciosa, né? Como madeira e como feno. Como é que você tem aprendido sobre edificar Jesus na sua vida? Como ouro, como prata, como pedra preciosa, como feno, como madeira e como o quê? Nós temos que aprender a edificar Jesus na nossa vida como ouro, que quanto mais é queimado, mais purificado ele fica. E lembrando também, né, pastor, que o povo só não tem culpa a partir do momento que o povo é inocente. Verdade. A partir do momento que o povo tem consciência de que está no erro, então esse povo também passa a ser culpado, né? Veja que lá no livro dos reis, né? Quando Samuel governava o povo, né? E o povo não queria o governo de Samuel, né? Apenas de Samuel. O povo pediu um rei, o povo queria um rei, né? Verdade. O povo achava que o sacerdote não era suficiente nem capaz daquele governo. Então, o povo começou a pedir um rei, né? Porque o povo, muitas das vezes, cai na mão dos falsos profetas por causa da sua ganância, por causa do seu materialismo, né? Por causa do seu egoísmo, da sua avareza. Que muitos não querem a realidade da cruz, muitos não querem seguir Jesus para pagar o preço que temos que pagar, que ele mesmo diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas muitos não querem passar por isso. É verdade. Né? Então, quando o povo começou a clamar um rei, Samuel foi diante de Deus e Samuel estava triste. Pela atitude daquele povo, estava rejeitando o sacerdote. Então Deus fala com Samuel e disse: Samuel, não fiques triste, porque este povo não rejeitaste a ti, Samuel, mas rejeitaste a mim. E eu vou dar um rei que eles merecem. Né? Muitos pregadores dizem que porque Saul era de Deus e tal. Não. Quando Saul foi levantado, Deus já sabia de toda a história de Saul. Né? E deu um rei para aquele povo que eles mereciam. E na verdade, o povo não precisava de um rei. O povo precisava de Deus guiado, ou melhor, o povo precisava apenas do profeta para que Deus viesse trabalhar na vida daquele povo de Israel através do profeta Samuel, que particularmente para mim, tem o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel. Agora, para mim, é o maior exemplo de profeta da Bíblia, para mim, é Samuel, porque foi um homem que desde criança já tinha uma vocação para fazer a vontade de Deus. Eu já cheguei a ver aquele desenho de Samuel e me emocionei,
com o propósito que a Ana, né, a Ana fez com Samuel. Né? Então, graças a Deus, igual a pastora terminou de dizer, você e quando você só está inocente enquanto você não conhece. E quando você não passou, porque a Bíblia diz que Deus não inocenta o pecador. No momento que você passa a conhecer, você não é mais inocente. Você já está, se você permanecer ouvindo barganha, coisas mentirosas, toma aqui, me dá aí e tal, não, está errado. Você tem que olhar para o ministério, que na minha opinião também, Jesus ele era um sírio. Jesus ele era um sírio. Um sírio que na sociedade, irmão, não, era desvalido. Para concluir a palavra do pão, então essa multidão que foi atrás de Jesus por causa do pão, no momento da Páscoa, que era acostumado a soltar um presidiário, colocaram Barrabás de um lado e Jesus do outro. E Pilatos, querendo inocentar Jesus, porque não inocentou também, porque preferia a ganância, a posição. Ele disse: olha, nós estamos acostumados a soltar um presidiário na Páscoa. Aqui ao lado está Barrabás, ao outro está Jesus, o que se diz o Cristo. Qual dos dois eu solto? A multidão disse: solta Barrabás. E com Jesus o que eu faço? Crucifica-o. Então, irmãos, preste a sua atenção. Essa multidão era a multidão de Israel, era a mesma multidão que seguia Jesus. Muitos ali seguiam Jesus. Eu falo para vocês aqui neste momento que está cheio de pessoas que se diz ser cristão entregando Jesus, negando, né? Negando Jesus como Judas, né? Como a multidão fez ali. Na verdade, tem igreja hoje que se diz evangélica. Se você pregar Jesus como Jesus ele manda, ele sai da igreja e ele fala assim: pastor endemoniado. Verdade. Essa é a verdade. Então, para nós continuar a palavra do Ciro, nós vamos terminar já, porque nós vamos para a rua orar. Aqui no versículo 2, novamente eu vou repetir esse versículo, que é da chave, do segredo da palavra, do jejum. Deus disse assim, ó, o Ciro, que o que Deus ia fazer através do Ciro: eu irei adiante de ti. Ou seja, ele vai na frente de nós. Endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouro escondido e a riqueza encoberta, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conhece. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei. O que é cingir? É vestir, é proteger. É igual de cingir, como nós terminamos de falar, de cingir os reis. Deus promete que o Ciro vai cingir os reis, ou seja, vai desproteger. Eles vão ficar desprotegidos. Porque o mundo está assim, irmãos, é por causa desses reis. E por causa dos reis só não. É por causa que muita gente dá crédito à palavra de rei, mesmo estando errado. Muitos pastores, bispos, igreja apoiou a Dilma. Verdade. O que a Dilma está fazendo? O que a Dilma está aprovando? Hoje, se teve pastor que apoiou a Dilma está acabando o Brasil. Irmão, todo mundo sabia disso. Não é nesse primeiro mandato que a Dilma está acabando o Brasil, é desde o primeiro. Viu? Agora, como ela deu cobertura para muita igreja, ela foi lá no tempo de Salomão. Inclusivamente, eu não quero magoar ninguém, mas não foi os membros que entrou primeiro no tempo de Salomão. Foi os políticos, empresários, pessoas fortes. Tinha pessoa ali dentro que estava até no mensalão. Viu? Verdade. Tinha pessoa ali dentro que estava até no mensalão. Enquanto isso, os coitadinhos dos membros que ofertou lá para investir ali, né? não foi nem nada. Viu? E outra coisa. Só depois, né?
Se eu não me engano, não pode entrar nem bermuda lá. E quem não tem uma calça para vestir, como é que vai entrar? Se eu não me engano, pelo menos na abertura não podia. Porque só tinha pessoas da elite. Enquanto isso, você sabe onde tinha pessoas da elite no Novo Testamento, no tempo de Jesus? No palácio. Lá no palácio de Herodes, de Pilatos. Você sabe por quê? Você sabe por que foi reunido aquelas elites lá no palácio de Herodes, lá de Pilatos? O único dia que foi reunido toda a multidão ali foi para julgar Jesus. Irmão, não brinque. Não brinque com dinheiro, não brinque com aparência. Aparência é igual ao pecado. Engana e destrói. Verdade. Cuidado. Dê crédito aos sírios. De repente você assiste um pastorzinho que está lá de camisa vermelha e gravata amarela. Muitos falam assim, não, esse pastor aí é um Moisés. Não se engane, irmão. O maior pregador para mim, escute bem, para mim, a minha esposa não sei se vai aprovar, mas é uma opinião minha. É aqueles que vai para o altar, não bagunçado, não, mas tem os que até vai para o altar com camisas esporte, né? Você hoje mesmo a gente estava vendo a pregação do jovem, né? Praticamente um jovem, o Julião Som. Inclusive eu até aconselho vocês aqui assistir nós, viu? O Julião Som, o pastor Paulo Júnior, viu? O pastor Maurício Fortunato. São pregadores, irmão, que a gente vê que são sírios, estão de trás das malhadas, são os Davi, são os representantes de Jesus, que ninguém dá nada, mas quando fala, Deus começa a fazer o milagre na alma, não no corpo. O homem que não é guiado por Deus, ele olha, o milagre acontece às vezes no corpo físico, mas a alma fica doente. Eu tenho uma palavra formada no meu coração. Qualquer pregador ora e a pessoa é curada fisicamente. Agora eu duvido o pregador orar, qualquer um orar e ele ser curado na alma, porque a alma, só o diabo não pode curar a alma. O diabo, ele não pode, pastor, o diabo pode fazer um milagre físico? Pode. Leia Mateus 24, Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus capítulo 24, versículo 24. Apocalipse. Ele pode colocar um canto, 13, pode 13, tirar, né? Na verdade, ele engana. E a Bíblia diz que o anticristo ele vai ter poder até de derramar fogo do céu. Lê lá em Apocalipse 13, 13. Pessoas que contam cada testemunho. A gente conhece pessoas que contam testemunho em outros ministérios aí, que morreu com a mesma doença. Depois do passado do Não é? tempo, né? Por que, pastor, acontece isso, irmãos? Uma coisa nós aprendemos com Deus. Deus nunca trabalha de fora para dentro. Deus trabalha de dentro para fora. Deus nunca começa a trabalhar na doença, Ele começa a trabalhar no coração. Porque a Bíblia diz que é do coração que procede as fontes da vida. O que é as fontes da vida? O que é que a fonte faz? Ela jorra. Ela produz, né? A fonte, o coração, ele diz que do coração procede as fontes da vida. O que acontece? Do coração procede a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, Deus ou o diabo. Do coração procede as fontes, ou seja, vai jorrar. Ou bênção ou maldição vai jorrar. Então Deus, Ele quer começar a trabalhar no coração de cada um de nós primeiramente. Se Deus estivesse trabalhando no mundo inteiro, de dentro para fora, muitas coisas estaria melhor. O problema é que muitos querem que Deus trabalhe de fora para dentro. Não existe isso, irmão. Resultado rápido, né? Não é? Resultado rápido. Não pode. Eu já vi pessoas falar assim, pastor, não nesse ministério e outros. Eu fui curado do câncer, pastor, vai falar de fumo. Ah, irmão, pelo amor de Jesus, isso aí é uma enganação de Satanás. Então seja um Ciro. Sabe por que sua família ainda não se converteu ainda? Porque você não se colocou no lugar de Ciro. Ou seja,
Deus te chamou para endireitar os caminhos tortuosos lá da sua casa. Quebrar os cadeados, correntes, as trancas de ferro, como está escrito aqui na palavra de Deus. Leia na sua casa novamente aí Isaías 45. Lê todo. No nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos para a rua agora. Quer dar mais uma palavrinha? Ela vai dar mais uma palavra, vai encerrar. Nós vamos para a rua, vamos orar na rua. Vamos orar em espírito na rua. Para que Deus venha aniquilar os espíritos da idolatria. Idolatria, irmão, não é só adorar a imagem, não. Você que adora o seu bispo, você que adora a sua igreja, você que adora o seu apóstolo, você que adora objeto que dá na sua igreja, você que adora a placa da sua igreja, você que adora cantor, né? Tem gente que adora cantor. Tem gente que vê o cantor, tem até dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja que adoram cantor gospel, né? Vê o cantor, só fica louco, é pecado. Não adianta eu falar que não, você que adora imagem de escultura, não é só isso não. Qualquer adoração que não seja a Deus é blasfêmia, é pecado que não tem perdão enquanto você não se arrepender. Tem um mais forte, né? Tem um mais forte do que a incredulidade. A imagem de escultura? A incredulidade do dinheiro, né? É. O dinheiro. Tem outro, né? A idolatria é o dinheiro. Tem gente que. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Minha esposa vai saber agora. Às vezes a gente está nas redes sociais, o pessoal, pastor, ora por mim. Ora por mim, preciso de oração. Aí a gente ora, não, irmão, nós vamos orar, irmãos, nós vamos orar. Mas na hora que você pega, esse ministério precisa de uma ajuda. Nós estamos vivendo pela fé, nós somos sírios. É os sírios que Deus chama sem condição nenhuma. A pessoa nem fala com você mais. Esse dia eu estava pregando no Facebook, que eu prego no Facebook, no Twitter, no Gmail, aonde Deus mandou eu estou pregando, na igreja. Aí uma senhora falou assim para mim, pastor, ora por mim, olha, a minha vida está assim, fala tudo aqui, eu não vou falar mais porque com certeza ela vai assistir esse vídeo aqui e não adianta a gente falar. Eu falei, irmão, nós precisamos levar Jesus através desse ministério. Quem sabe se Deus não vai usar a senhora aí para abrir porta, para esse ministério chegar até a sua cidade? Eu disse, pastor, eu vou orar para ver se é de Deus. A mulher, ela está numa situação tão precária que eu não vou nem falar aqui. Porque ela disse que, pastor, eu vou numa igreja, assim. Eu falei, irmãos, a senhora precisa ir numa igreja que prega a vida eterna, que pregue sobre Jesus, que fale de Jesus. Não se preocupe com o que a senhora precisa. O que nós precisamos é de Jesus. O mais ele fará. Está lá em Salmos 37. Jesus também disse, está em Mateus, se não me engano, buscai primeiramente o reino do céu e sua justiça. Uma palavra boa. Jesus disse, não foi Paulo não, nem Pedro não, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, primeiramente, não é segundamente, e a sua justiça. Ou seja, você sabe o que Jesus quer dizer? Buscai a salvação, me buscai, porque o mais pode deixar comigo que eu falei. O problema é que muitos buscam sair do vermelho no cheque, muitos buscam a casa própria, o marido de volta, a cura, o pão que perece. Depois dá tudo errado. Não é? Hoje mesmo minha esposa estava comentando comigo e com meu filho hoje sobre o maná. Você sabe o que é o maná? Maná era uma espécie de um creme, né, parecido com aquele aquele negócio de sorvete, chantilly, mais ou menos isso. Ele era branquinho. E aí Deus no deserto ele mandava para as pessoas, para o seu povo. Só que ele mandava a quantidade exata, só para saciar a fome. Pastor, não sobra nada porque para amanhã? Não, Deus não dava. Deus só dá, irmão, o que você precisa. E aí se tem gente que deixava para outro dia.
No outro dia estava podre. Inclusivamente, o maná, ele tinha um cheiro gostoso. Pastor, o senhor sabe? O senhor estava lá? Não, mas a gente estuda sobre isso. Ele tinha um cheiro gostoso, maravilhoso. Mas quando passava de meia-noite, ele apodrecia em segundo. Seu dinheiro está podre, irmão. Sua casa está podre. Sua vida está podre. Sua família está podre. Sabe por quê? Porque você busca além do que Deus quer te dar. Busque o que Deus quer te dar. Porque com certeza na hora certa Ele vai dar o que você precisa e o que você não precisa para você dar para outros que precisam. Deus quer dar para você além do que você precisa, mas não para você guardar para você. Para você dar para outros que estão aonde você estava antes. Este é o segredo do nosso Deus. Amém? Esse é o segredo do nosso Deus. Eu vou orar por você nesse momento, nós vamos orar. Minha esposa vai orar por você, que está nos assistindo agora nesse momento, e você que está nesse propósito do jejum coletivo. Embora que a gente está aqui, e você está em qualquer lugar do mundo, né? Mas se você está na fé, em espírito e em verdade, toda certeza, irmão, se você tem um propósito de investir na obra de Deus, de ajudar o necessitado, de divulgar o Evangelho, você vai crescer. Isso eu te prometo. Não tem esse negócio, se não for pela sua fé, é pela minha, não. A minha fé serve para mim. Jesus dizia, Jesus tem poder e tem muita fé. Não. Jesus nem precisava de fé, né? Porque ele já era a própria fé. Jesus nunca disse, levante pelo meu poder. Não, ele dizia assim, a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé. Irmão, é a tua fé. É a tua fé e também as tuas obras. Tenha fé e tenha obra, que você vai crescer na presença de Deus. Feche seus olhos aí onde você está. Minha esposa vai orar por você, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, Obrigado, por mais esse propósito de oração, aleluia, de jejum, meu Deus, coletivo. Amém, Jesus. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, aleluia, pela tua benevolência. Obrigado pela tua providência. Amém, e até mesmo, Senhor, pela tua correção. Aleluia, Jesus. Até mesmo, Senhor, pelo deserto aleluia, que muitas vezes enfrentamos. Porque o deserto, Senhor, não é para nos matar, e sim para nos corrigir, para nos deixar pessoas melhores. Obrigado também pelas dificuldades. Obrigado também pelos dias maus, Senhor. Que os dias Amém, maus, Jesus. Senhor, vêm também para provar aleluia, nossa fé. Vem também para nos aperfeiçoar. A tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Também vem para revelar quem somos de Amém, verdade, Jesus. meu Pai. Mas Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, E nesse te exato louvamos. momento, Senhor, pedimos que o Senhor venha nos revestir com a tua unção, com o teu Nossa, poder. E, meu Deus, e guardar a nossa vida, porque vamos, Senhor, para a rua, para declarar, meu Deus, que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, o Senhor aleluia, seja o Senhor, meu Pai, do nosso país. Nós vamos declarar no nome do Senhor aleluia, Jesus Cristo. Jesus. Nós te agradecemos, No nome em nome de do Jesus. Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Seja graciado se você tem fé, se você crê, se você tem obra. Deus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.